Leitura do livro Animal Social, de Elion Taronson. Capítulo 7. Preconceito. Quando eu era um jovem professor, eu ouvi uma entrevista de Thurgood Marshall no rádio, na qual contou uma história que exerceu um efeito poderoso sobre mim. Ele era um advogado negro que representava a Associação Nacional do Avanço dos Negros e foi até o sul representar um negro que estava prestes a passar por seu julgamento. Atônito ao chegar lá, observou que o rapaz já tinha sido morto, linchado por uma multidão de brancos furiosos. Ele então resolveu voltar para Nova York e, na estação de trem, ia comprar um sanduíche e pensou se faria-o da maneira mais apropriada, chegando no balcão, ou se teria que ir pelos fundos, como cabia aos negros naquela ocasião. Ao caminho do quiosque, ele foi abordado por um homem corpulento, branco, com volume nos bolsos, mas não parecia um policial, e perguntou para ele: "Ei, moleque!" gritou o homem para Marshall. "O que está fazendo aqui?" "Estou esperando o trem", respondeu Marshall. O homem fez uma careta, deu mais alguns passos na sua direção e encarou-o ameaçadoramente, dizendo: "Não ouvi. O que você disse, moleque?" Marshall percebeu que a resposta inicial não fora atenciosa o bastante. Então disse: "Desculpe-me, senhor, mas eu estou esperando o meu trem." Então fez-se um longo silêncio, durante o qual o homem fitou Marshall lentamente de cima para baixo e depois disse: "É melhor pegar esse trem, moleque, e depressa, pois nessa cidade o sol nunca se pôs para um negro vivo." E assim ele perdeu a fome e pegou o trem, e pegaria qualquer trem. Ele tornou-se o principal advogado dessa instituição em 1954. Apresentou o caso de Brown versus Board of Education diante da Suprema Corte dos Estados Unidos. Sua vitória pôs fim à segregação racial legalizada nas escolas públicas. Subsequentemente, Marshall foi indicado para a Suprema Corte, a qual serviu com distinção até a aposentadoria em 91. Não tenho certeza do que aconteceu com o homem que tinha um volume no bolso. O que é preconceito? O preconceito é uma das características mais comuns e perturbadoras da experiência humana, mas é pouco compreendido. Muitas pessoas brancas acham que histórias como a de Marshall representam a era passada, que a sociedade moderna evoluiu a ponto de ser pós-racial, cega para as diferenças de cor e justa. Afinal, elegemos um presidente negro? Oprah, Beyoncé, LeBron James são pessoas de tanto sucesso que nós conhecemos pelo primeiro nome. Hoje, é virtualmente proibido usar a palavra com N.10, portanto, em pesquisas, muitos dizem que não precisamos mais nos preocupar com políticas de proteção a minorias vulneráveis, ao preconceito e à discriminação. Na verdade, quanto muito, tornamos-nos sensíveis demais, politicamente corretos demais. Isso se tornou mais do que um mero debate das ideias em 2013. Nesse ano, o argumento de que a discriminação havia acabado foi crucial quando a Suprema Corte derrubou proteções vitais de lei do direito do voto em 1964, que tornara ilegal os estados impedirem afro-americanos de votar. Sem dúvida, temos muitos avanços a comemorar. A eleição de Barack Obama teria sido inimaginável na época de Thurgood Marshall, quando pessoas negras e mulheres eram confinadas a papéis subservientes e os casamentos interraciais eram proibidos por lei, quando gays e lésbicas eram considerados pervertidos ou doentes mentais e podiam ser presos em alguns estados, e quando o linchamento ainda era usado nos estados do sul para aterrorizar pessoas negras. Pesquisas realizadas na década de 60 mostraram que os brancos queriam aumentar ativamente a sua distância dos afro-americanos. Quase 80% disseram que se mudariam do bairro caso uma família negra se transferisse para lá. Hoje, 84% dos brancos sentem-se à vontade com casamentos interraciais, e o número de casais interraciais está aumentando constantemente. Ainda assim, malgrado esse progresso, nenhum psicólogo social acredita que os seres humanos podem ser pós-raciais, ou simplesmente se despir das vieses do que tiram seus casacos. O preconceito, como veremos, é fundamental para a condição humana. De maneira bem real, somos construídos por ele. Como o preconceito existe em todas as culturas, é razoável concluir que ajudou nossos ancestrais caçadores-coletores a sobreviver, tornando-os desconfiados de pessoas desconhecidas.
Tratar estranhos como possíveis agressores é um meio melhor de sobreviver num mundo perigoso do que tratá-los como amigos. Assim, apesar de muitas das nossas atitudes e comportamentos preconceituosos terem mudado junto às normas sociais e de que as relações entre grupos terem melhorado, de modo geral, com a adoção de políticas antidiscriminatórias, e não estamos naturalmente menos propensos ao preconceito do que estávamos na década de 60, ou de 1860, ou de 1360. Após a eleição de Obama, o número de grupos de ódio triplicou, sugerindo uma retaliação contra o crescente aumento de poder político dos afro-americanos. Online, centenas de milhares de auto-intitulados nacionalistas brancos expressam orgulhosamente seu desprezo por muçulmanos, gays, negros, mexicanos, judeus e progressistas. Nos Estados Unidos e no exterior, terroristas assassinaram milhares de vítimas inocentes, jurando fidelidade ao Estado Islâmico, espalhando medo e desconfiança generalizada sobre os muçulmanos como grupo. Em 2015, um supremacista branco de 21 anos postou um manifesto de ódio com fotos dele mesmo com a bandeira confederada, antes de atirar em 9 afro-americanos reunidos em um encontro de orações na Carolina do Sul. Como o presidente Obama disse a um entrevistador após o tiroteio, não se trata apenas de não ser educado e dizer nigger em público. Não é essa a medida que mostra se ainda existe racismo. Não é apenas a questão de discriminação declarada. As sociedades não eliminam completamente da noite para o dia tudo o que aconteceu nos últimos 200 ou 300 anos. Com efeito, a história norte-americana recente é um lembrete poderoso de que o racismo, o sexismo e muitos outros ismos não desaparecem de repente. Enquanto tivermos preconceitos, haverá políticos querendo explorá-los. E pelo exemplo que dão, influenciados outros se sentirem justificados em seus ódios. A campanha e a presidência do Donald Trump foram marcadas por diversos ataques claramente hostis contra mulheres, muçulmanos, hispânicos e pessoas com deficiência. Ele explicou nos seus comentários dessa maneira: francamente, eu não tenho tempo para isso de total correção política. E para ser honesto com você, esse país também não tem. Aparentemente o país estava ouvindo, eis apenas uma amostra dos preconceitos norte-americanos que chegaram ao noticiário nos meses que seguiram à eleição de Trump. Em fevereiro de 2017, Diane Su, estudante de direito da UCLA, reservou uma cabana no Airbnb para férias muito merecidas com amigos. Enquanto dirigia até o lugar sob a nevasca intensa, recebeu uma mensagem de texto de última hora do dono da cabana, cancelando sua reserva. Quando Sud reclamou e enviou fotos da tela do celular com os textos do acordo de locação, seu anfitrião respondeu: não alugaria a você, nem se você fosse a última pessoa da Terra, uma palavra de estudo, asiática. Quando Su ameaçou relatar a discriminação no Airbnb, o anfitrião respondeu: vá em frente, é para isso que temos o Trump. O laço da forca, símbolo da intolerância e ódio voltados aos afro-americanos, proliferou em 2017. Após a abolição da escravatura, os laços eram usados para linchar milhares de pessoas negras, e a prática só se abrandou no final da década de 60. Sua reaparição envia uma mensagem aterradora para os afro-americanos: odiamos vocês e queremos que morram. Após a eleição, foram encontrados laços pendurados em muitos locais públicos, inclusive no Museu do Passeio Nacional em Washington, numa galeria do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, numa escola primária e numa escola secundária, de negros, majoritariamente, na área externa de dormitório de uma fraternidade negra e no campus da American University. Um dia antes de sua primeira mulher negra se preparar para assumir a presidência da Associação da Governança Estudantil. Em Portland, Oregon, em maio de 2017, no primeiro dia do Ramadã, o mês mais sagrado para os muçulmanos, Jeremy Joseph Christian viu duas mulheres sentadas juntas num trem, uma das quais usava um hijab e começou a dirigir insultos islamofóbicos a elas. Quando dois homens intercederam a tentar acalmá-lo, ele os esfaqueou até a morte e feriu um terceiro e pulou do trem. Em julho de 2017, o presidente, por iniciativa pessoal, declarou a proibição de indivíduos transexuais nas Forças Armadas, em qualquer função, revertendo a política do Pentágono de 2016 que acabara com a proibição de longa data
contra cerca de 16 mil homens e mulheres transgêneros que serviram abertamente. Em agosto de 2017, em Charlottesville, Virgínia, foi organizada uma passeata por neonazistas, Ku Klux Klan, alt-right e outros grupos supremacistas brancos, levando bandeiras com suásticas e símbolos confederados. Os participantes da União da Direita juraram retomar o país das mãos de todos os grupos raciais e étnicos que eles desprezam. O neonazista arremessou o carro contra um grupo de contra-manifestantes, matando uma mulher e ferindo outras 19 pessoas. Com a agressão, preconceito endêmico na natureza humana. Cresce e flui com as mudanças das condições sociais, acompanha épocas e ciclos. Sua manifestação externa pode ser desestimulada por normas culturais e leis anti-discriminação, ou incentivada pela intolerância pública de outros, mas nunca desaparece completamente. Quanto mais compreendemos sua natureza, maiores as chances de minimizar nossas próprias tendências humanas preconceituosas. O que é preconceito? Como surge? Quais os seus efeitos sobre as pessoas? O que podemos fazer para reduzi-lo? A psicologia social produziu algumas respostas úteis. Permita-se por começar por sua definição. Psicólogos sociais têm definido preconceito de diversas maneiras, mas aqui vou defini-lo como uma atitude negativa contra todos os membros de um grupo distinguível, baseada somente no pertencimento desses indivíduos a esse grupo. O preconceito é complexo, como qualquer atitude, em parte é cognitivo, em parte emocional, em parte comportamental. Então, logo, quando dizemos que um indivíduo tem preconceito contra pessoas gays, queremos dizer que ele ou ela tem crenças preconcebidas a respeito dessas pessoas. Tem sentimentos negativos sobre elas e tem disposição para se comportar diante delas com certo viés ou hostilidade. Como qualquer atitude, o preconceito influencia e é influenciado por nosso comportamento. O componente cognitivo do preconceito são os estereótipos. Alguns preconceitos são principalmente cognitivos, baseados em informações errôneas, geralmente podem ser mudados com relativa facilidade. Digamos que você tem preconceito sobre visitar a Islândia, porque, bem, é gelada, inóspita. Mas se eu lhe disser que, na verdade, é uma ilha linda, coberta por colinas suaves e verdejantes, e que recebeu esse nome porque os exploradores noruegueses que desembarcaram lá não queriam que seus perseguidores os seguissem, então provavelmente seu preconceito vai evaporar. Infelizmente, a maioria dos preconceitos não mudam tão facilmente. Assim como organizamos mentalmente o mundo físico em categorias, agrupamos as pessoas segundo características que importam. O agrupamento de objetos ou pessoas por características é importante ser chamado de categorização, um processo fundamental para a cognição. Os bebês começam a criar categorias quase no momento que nascem. Recém-nascidos não mostram preferências por feições de uma raça ou de outra, mas se vivem num ambiente monorracial, com 3 meses de idade, vão mostrar essa preferência por semblantes da própria raça. Mas se encontram repetidamente rostos de 2 ou mais raças, não desenvolvem essa preferência. Assim, não temos uma estrutura cerebral que categoriza as pessoas pela raça em si mesma. Em vez disso, parece que temos uma predisposição geral para ser atraídos por pessoas que são como nós e para desconfiarmos das pessoas que são diferentes. Para os animais sociais, as categorias fundamentais são nós ou eles. Como tenra-idade, podemos categorizar por gênero, idade, raça, que determinamos visualmente como facilidade. Mais tarde, aprendemos a usar etnia, orientação sexual, religião, ideologia política e outras categorias menos visuais, mais significativas para decidir quem é um de nós e quem é um deles. A categorização não gera preconceito automaticamente, mas pode ser o primeiro passo. Depois que dividimos o mundo em categorias, geralmente aplicamos rótulos, e elas se resumem à essência do grupo, o estereótipo. O estereótipo reflete a crença de que determinado atributo é característico de um grupo como um todo, independentemente da variação real entre membros desse grupo. Walter Lippmann, distinto jornalista e primeiro a usar a expressão, descreveu a diferença entre realidade, o mundo lá fora, e as figurinhas em nossa mente. Estereotipar é permitir que essas figurinhas dominem nosso pensar, gerando expectativas e moldando as narrativas
para construirmos em torno das pessoas e de seu comportamento. Pense nas imagens trazidas à mente pelas expressões líder de torcida do colegial, especialista em computação, músico negro ou terrorista. Bem, fácil, não é? Andamos por aí com imagens de vários tipos de pessoas na cabeça. Em uma cultura específica, essas imagens são compartilhadas por interação social e por meio da mídia. Por isso, ficaria surpreso se sua imagem do técnico de informática fosse muito diferente da minha. Muito provavelmente um rapaz, muito provavelmente nerd, muito provavelmente introvertido, com óculos. Eu ficaria surpreso se o técnico de informática que você imaginou fosse uma mulher latina, ou que o músico negro que você trouxe à mente estivesse regendo uma orquestra sinfônica, ou que o terrorista fosse um adolescente branco da Carolina do Sul. Se pensarmos bem, sabemos que há homens líderes de torcida, programadoras de computador latinas, músicos clássicos negros e terroristas brancos nascidos nos Estados Unidos. Mas não costumamos pensar assim. Somos avaros cognitivos e categorizamos rapidamente outras pessoas segundo aquilo que consideramos normativo ou típico. Como o mundo é complicado demais para termos uma postura muito diferenciada sobre tudo e todos, desenvolvemos narrativas elegantes e precisas sobre nosso próprio grupo e todas as variações que vemos nas pessoas que pertencem a ele, confiando em ideias simples e incompletas sobre outros grupos. Experimentamos cuidadosamente controlados confirmam que essa função da economia da energia dos estereótipos. Num deles, Galen Bodenhausen pediu a um grupo de pessoas matutinas que pensam melhor no começo do dia, que avaliasse um caso de possível fraude no exame. Os participantes tenderam mais a dizer que o fraudador era culpado caso ele fosse identificado como um atleta, mas principalmente se fossem questionados à noite, quando não estavam com a mente tão clara. Pessoas noturnas mostrariam o efeito oposto, recorrendo mais ao estereótipo de atletas são maus estudantes pela manhã. Ao contrário do que diz a sabedoria convencional, geralmente os estereótipos são precisos e, como tal, podem ser um meio adaptativo e rápido de lidar com a complexidade. De fato, como mostram Lee Justin e colegas, a precisão dos estereótipos revela-se uma das fontes fortes e confiáveis descobertas da psicologia social. Apesar da suposição frequente de que eles sempre nos desencaminham, e isso faz sentido, se a estereotipagem nos levasse consistentemente a erros, por que teria sobrevivido como característica central do funcionamento cognitivo? Muitos estereótipos captam a realidade bem o bastante para ser úteis e adaptativos, mantendo-nos longe de problemas. Por exemplo, a maior parte da violência do mundo é de longe praticada por homens jovens. Assim, se estiver andando sozinho por uma ruela escura, tarde da noite, e ouvir passos atrás de você, é perfeitamente razoável ficar mais assustado se eles pertencerem a um jovem do que se pertencem a um idoso ou uma mulher. Do mesmo modo, certos grupos tendem a se sair melhor na escola do que outros. E se usarmos estereótipos étnicos para predizer quais grupos se saem melhor, em média, geralmente faremos predições corretas. Entretanto, tais predições, mesmo corretas, podem ser tristemente incompletas, porque não falam nada sobre as razões subjacentes para as diferenças observadas. Se seus estereótipos étnicos o levarem a predizer que estudantes asiáticos têm mais chance de sair melhor do que os estudantes latinos da seção de matemática do SAT, provavelmente está certo. Como grupo, os estudantes asiáticos tendem de fato a ter melhores notas do que os latinos e brancos e negros em provas de matemática. Mas se esse estereótipo o levar a acreditar que essas notas refletem diferenças genéticas imutáveis de inteligência ou habilidade de matemática, você estará errado. Ademais, estereótipos podem nos enganar quando os aplicarmos em membros específicos de um grupo. E isso pode ser injusto e potencialmente danoso. Mesmo que o estereótipo seja positivo, americanos de origem asiática costumam ser considerados uma minoria modelo, uma cultura de pessoas que trabalham muito, são ambiciosos, inteligentes e excelentes em matemática.
Mas o que acontece quando um estudante asiático específico não gosta de matemática? Ou precisa de ajuda para passar de ano? Um dos estudantes de Joshua confessou que, como chinês que detesta matemática, passou por vários episódios de vergonha, constrangimento e de se sentir extra estúpido, graças a essas expectativas alimentadas pelos outros sobre sua superioridade natural nessa matéria. Frequentemente, os professores presumiam que ele estava entediado ou que era preguiçoso. Colegas de classe, durante provas de matemática ou de ciências, tentavam se sentar perto dele para copiar suas respostas, mas depois ficavam desapontados. Outro estudante chinês disse que as pessoas olham para mim como se eu tivesse dificuldade na escola, como se eu fosse uma espécie de robô, sem sentimentos ou problemas. Portanto, até estereótipos geralmente benignos ou elogiosos podem ser enganadores, pois nenhum estereótipo é característico de todos os membros do grupo. Experimentos mostram que depois de termos informações claras e específicas sobre determinado indivíduo, abandonamos prontamente os estereótipos como guias sobre esse indivíduo. Depois que descobrimos que nosso amigo chinês detesta a matemática e que não é bom nessa matéria, não precisamos do estereótipo bom em matemática quando pensamos nele. Afinal, os seres humanos são motivados a compreender as pessoas, e informações específicas sobre o indivíduo costumam ser mais valiosas do que um estereótipo para conduzir nossas interações como uma categoria. Nos casos em que sabemos pouco sobre uma pessoa, esses estereótipos sobre um grupo podem influenciar nosso juízo acerca do seu caráter ou comportamento. E se o estereótipo for impreciso para determinado membro do grupo, pode causar mal-entendidos muito perigosos e problemas para ambas as partes. É por isso que, apesar da precisão e da utilidade geral dos estereótipos, psicólogos sociais têm focalizado mais a atenção do lado sombrio da estereotipagem, e casos nos quais estereótipos distorcem a realidade, justificam a discriminação, geram conflito e inflamam preconceitos, quando, por exemplo, um grupo étnico considerado outro preguiçoso ou violento. Além disso, juntando todos os ângulos, ou asiáticos ou hispânicos, ou pessoas negras, numa só categoria, geralmente as pessoas cometem outra espécie de enganos. Há 20 países em que falam espanhol, cada um com sua própria cultura, identidade e pontos de orgulho, mas pessoas que vivem nos Estados Unidos e vieram da Espanha, Porto Rico, Peru, Cuba, República Dominicana, costumam ser vistas como mexicanas. Assim, aos olhos dos outros, estereótipos aparentemente benignos ou até positivos podem nos privar da nossa individualidade, cultura e humanidade. Experimentos em laboratórios mostram como a estereotipagem pode ser arraigada. No experimento, Jeff Stone e seus colegas fizeram estudantes universitários escutar uma gravação de áudio de 20 minutos com uma partida de basquetebol universitário. Foi pedido a eles que focalizassem um dos jogadores, apelidado de Mark Flick, e lhes foi permitido ver uma pasta contendo informações sobre ele, inclusive uma foto. Metade dos participantes viram a foto de um afro-americano, os outros de um homem branco. Depois de ouvirem a gravação, os estudantes avaliaram o desempenho de Flick e suas ponderações refletiram os estereótipos dominantes. Os estudantes que acreditavam que Flick era afro-americano disseram que ele tinha mais habilidades atléticas naturais e que tinha jogado melhor do que aqueles que achavam que ele era branco. Aqueles que achavam que Flick era branco comentaram que ele tinha mais iniciativa e inteligência para jogar basquete. Os estereótipos nos afetam, mesmo se o estereótipo no qual estamos nos baseando refere-se ao nosso próprio grupo. Um homem negro, um homem branco, em uma discussão, em certo ponto de um filme, por exemplo. Nesse caso, um dos homens empurra o outro. Duncan descobriu que as pessoas interpretaram o empurrão de forma diferente, dependendo de quem tenha empurrado um ou outro. Se o negro empurrou o branco, viram como agressão. Se o homem branco empurrou o negro, interpretaram como brincadeira. Esse viés, vendo no mesmo ato como mais violento se praticado por um homem negro, apareceu até mesmo quando as pessoas que interpretavam o filme eram negras.